Olá, sejam bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Essa é a série O Motivo de Coragem. E no estudo de hoje, nós vamos analisar a lição número 2, que tem como subtema Deus precisa de evidência. E nós vamos continuar a aprofundar nessa parte 2 desse estudo aqui, do segundo estudo, aprofundando a primeira mensagem angelical. Vamos ver como Deus restaura a verdade presente nesses últimos dias. Confira o que está escrito em Apocalipse capítulo 14, o versículo 6 e o versículo 7. Diz o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Versículo 7. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu julgamento. E adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Geralmente, quando a gente pensa em julgamento, a gente entende julgamento como um momento triste, um momento infeliz. Mas, na verdade, eu quero que você compreenda que o julgamento, além de fazer inferência da restauração do grande plano da salvação, tal como é em Jesus Cristo, de acordo com as Sagradas Escrituras, também o julgamento tem que ver com boas novas da salvação. Boas novas da salvação. E nós vamos analisar essa passagem aqui. Chegou a hora do seu julgamento. Bem, se olhares para o versículo 1 de Apocalipse capítulo 14, diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Vê que aqui a visão específica aqui é no céu. E o que está sentado no trono é identificado como sendo o Cordeiro de Deus. E é identificado um grupo como sendo os 144.000. E esses 144.000 têm na fronte escrita o nome do Cordeiro e o nome do Pai do Cordeiro. Fronte é símbolo de inteligência e sabedoria. E nome é símbolo de caráter. O que quer dizer que esses 144.000, eles, no julgamento que aparece no versículo 7, eles alcançaram a perfeição de caráter do Pai por meio do sangue do Cordeiro. Amém? Por isso é que eles estão diante do trono do Cordeiro. Por isso é que eu disse para si que a mensagem do julgamento é uma mensagem não só de restauração da verdade e restauração do caráter de Deus nos seres humanos, mas também as boas novas de que tudo que nós perdemos como herança em termos de terra, né, Jardim do Éden, e em termos de caráter, né, moral e tudo mais, Jesus Cristo alcançou na cruz por nós. Por isso é que julgamento é as boas novas da salvação. E é importante que entenda que esse julgamento aqui, essas boas novas do julgamento, é apresentado em Apocalipse, em Daniel capítulo 7, da seguinte maneira. Daniel, ele nos apresenta esse julgamento na seguinte perspectiva. Tem um ponto aqui importante que nós precisamos analisá-lo com mais profundidade. Diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O ancião de dias representa o Pai, que é o grande juiz, ok? No versículo 9, 10 diz o seguinte: Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões o assistiam diante dele. Aqui os milhões de milhões e milhares de milhares representam os anjos, que são as testemunhas. Os anjos são as testemunhas. E continua dizendo o texto: assentou-se o julgamento e abriram-se os livros. Se assentou-se o julgamento, claramente que o ancião é o juiz. E claramente que os anjos são as testemunhas. E, obviamente, que os livros representam a base, representam os Alpes, como dizem mesmo os experts em direito, né, especialmente dos tribunais, representam os Alpes, onde se encontram registrados todos os crimes, ok? Aqui não é
goza de presunção, né? Goza de presunção. Não. Aqui mesmo não são crimes mesmo. Onde estão registrados todos os nossos pecados, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, tudo que nós fizemos estão lá nesses livros. Tudo que a gente faz está registrado nos sagrados livros. Quer o bem, quer o mal, estão registrados. Porém, a Bíblia apresenta 3 tipos de livro, ok? Em Malaquias 3, versículo 16, apresenta o livro memorial, que contém as boas obras. Em Apocalipse capítulo 20, apresenta o livro da vida e apresenta também o livro da morte, ok? São os 3 livros básicos que a Bíblia pelo menos dá nome, ok? No livro da vida vai o nome daquele que aceitou Jesus como Cordeiro de Deus e recebeu o caráter de Jesus em sua vida, porque o caráter de Jesus é revelado na sua vida. Aí o nome vai no livro da vida, ok? Quando a pessoa aceita Jesus, o caráter dele é transferido em sua vida e ele se envolve na obra de salvar vidas, o nome vai no livro da vida. E todas as obras que ele faz, quer de ganhar almas, quer de enfrentar a tentação, de oração, estudo da Bíblia, tudo que ele faz de bom, ajudar o próximo, praticar o bem, praticar a justiça, o direito, tudo que ele faz mediante a graça de Deus é registrado no livro memorial. Porém, no livro da morte vai o nome e as obras de todos aqueles que estão resistindo o evangelho da graça de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, à luz de Daniel, continuando ainda mesmo aqui em Daniel capítulo 7, o versículo 13 diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, o fizeram chegar até a ele. O filho do homem aqui representa Jesus Cristo, ok? Jesus Cristo é o filho do homem. Porque João capítulo 1, versículo 1 até 3 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do verbo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É que Jesus Cristo é plenamente Deus. E ao ter vindo para o mundo, ao ter se encarnado, vindo para o homem, se tornou plenamente Deus e plenamente homem. Ao vencer a morte e vencer o pecado e vencer Satanás e os seus anjos, Jesus Cristo, ele ganhou o direito de recuperar e restaurar tudo que Adão perdeu. Por isso é que ele agora, como Filho do Homem, é nosso representante na corte celestial e é nosso representante diante no santuário celestial, no lugar santíssimo. Ele lá, nesse caso, ele é nosso representante, porque ele venceu. Olha, vê que o julgamento é as boas novas que Jesus venceu para devolver e restaurar tudo que nós perdemos. Não importa o que você perdeu, se você ir a Jesus, você abrir o coração para Jesus, receber a graça dele, clamar pela graça dele, você receberá tudo que você perdeu. Eu não estou a falar de negócio, de carro, não. Eu só estou a falar de moral, estou a falar de ética, eu estou a falar de perfeição moral, perfeição espiritual. Eu estou a falar de restauração da vida. As boas novas do julgamento é que Jesus Cristo pode restaurar a sua vida, que foi destruída pelo pecado. Não importa qual seja o vício que está a destruir a sua vida, Jesus pode restaurar, pode libertar você desse pecado. Não importa qual seja o demônio que esteja a atormentar a sua vida, Jesus pode libertar você, porque Ele venceu. Essas são as boas novas do julgamento. Jesus agora está diante do Pai. Observe que Daniel capítulo 8, versículo 14, falando sobre esse assunto, diz o seguinte, versículo 14. E ele disse-me, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Veja, em Daniel 7, abriu-se o tribunal, assentou-se o tribunal, começou o julgamento e abriram-se os livros. Em Daniel 8, versículo 14, diz que começou a purificação do santuário. A expressão em Daniel 7, versículo 10, assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. É no santuário. Em Daniel 8, versículo 14, começou a purificação do santuário. São os livros. Percebeu? Purificação do santuário. Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Nos livros onde estão registradas todas as nossas obras que precisam ser purificadas. Então, Jesus é apresentado como sendo
o Filho do Homem, em Daniel 7, e em Daniel capítulo 8, Jesus Cristo é apresentado como sendo o sumo sacerdote. E a Bíblia é clara que, depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Então, o julgamento, com base nos registros sagrados dos livros, a purificação do santuário, são eventos que começam na mesma época, no final das 2.300 tardes e manhã, que começou em 22 de outubro de 1844. As boas novas é que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele agora está no lugar santíssimo, começando um processo de exame a respeito daqueles que creram nele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você creu em Jesus Cristo e você continua vivendo uma vida de arrependimento, uma vida de confissão, uma vida de abandono do pecado mediante a graça dele, pode ter certeza que os julgamentos são boas novas para você receber de volta em Jesus Cristo que você perdeu. Você é mulher cansada dessa vida, cansada. Se calhar você perdeu o marido, você perdeu o filho, você perdeu o caráter, você perdeu moral, você perdeu a ética. Você tem uma pessoa que todo mundo admira, mas você já não tem caráter, você já não tem ética, você já não tem moral. As boas novas do julgamento é que Jesus Cristo exatamente morreu para te devolver o caráter, para te devolver a moral. E ele vai voltar e você estará com ele lá no céu. Porque ele morreu por você e ele ressuscitou por você e ele está diante do Pai por sua causa. Essas são as boas novas do julgamento. E quando esse julgamento terminar, o Apocalipse capítulo 14, o versículo 14 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, onde ocorreu o julgamento, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, Jesus Cristo: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar é vinda, porque já a colheita está madura. O julgamento determinou quem estará maduro para a eternidade, com caráter de Deus, nome de Deus na fronte e nome do Cordeiro, amadurecimento, caráter de Deus totalmente completo neles. No julgamento investigativo, determinou quem alcançou a plenitude do caráter do Cordeiro e do caráter do Pai, e todos aqueles que alcançaram a rebelião em rejeitar o único sacrifício que poderia devolver a reputação e o caráter do Pai neles. Jesus irá buscar essas pessoas que amadureceram no caráter dele e irá destruir todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Você está pronto para esse momento? Você está pronto para esse evento? Lembre-se que as boas novas do julgamento é que Jesus pode devolver o que você perdeu de mais importante: o caráter, o juízo, a consciência. Jesus pode devolver isso para você. E quando ele voltar, você estará em perfeito juízo, perfeito caráter, pleno, completo nele. Gostou desse estudo? Bem, lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo para a lição número 3 dessa série.